Olá, eu sou Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre um pintor, o Gustav Klimt. Ele é um pintor austríaco lá do finalzinho dos anos 1800, comecinho dos 1900. Na verdade, ele nasceu em 1862 na Áustria e morreu em 1918. Ele morreu um pouco antes do fim do Império Austro-Húngaro, então ele não, pelo menos não viu o seu país entrar em decadência. Sei lá se isso é uma vantagem ou não. Mas o Clint, ele tá numa caixinha dessas classificações artísticas bem diferente. Ele tá em duas caixinhas, na verdade, né? O simbolismo e a arte nouveau. A arte nouveau, para quem quer saber um pouco mais, o maior ícone da arte nouveau é o Alfonso Mucha. E tem um vídeo no canal, você procura aí na playlist sobre pintores e ilustradores, tem um vídeo sobre ele bem extenso, como que ele era o símbolo da arte nouveau, né, o artista que é mais lembrado como arte nouveau, porque é um momento ali na arte onde você tem uma aproximação entre o design e a pintura, assim, assim, talvez outras pessoas falem isso também, mas para mim o Mucha ele tá ali na origem do design, o que deixa a obra dele extremamente interessante. Mas o Mucha ele era um cara muito objetivo, assim, ele trabalhava talvez com propostas mais objetivas, propostas mais comerciais. Então, o Clint já não. O Clint já tem um momento da vida dele que ele para de fazer comissões, né, e trabalha assim pro gosto dele. Então ele entra para uma linha mais simbolista, né, que chama. Apesar que essas caixinhas elas são meio confusas, porque se você pegar todo o impressionismo, pós-impressionismo, um pouquinho de realismo, essa galera tá toda mais ou menos na mesma época, mais ou menos na mesma região, e é essa arte ocidental que tem várias caixinhas por motivos diferentes, mas que estão ali convivendo no mesmo tempo. Então não é exatamente uma linha do tempo quando a gente fala nessas classificações. O Clint, ele vem de uma família do que hoje se classificaria como classe média baixa, né? O pai dele era um ourives, um artesão que trabalha com ouro. E o Clint ele teve uma formação clássica, assim, de pintura. Os primeiros trabalhos que você pega dele são bem acadêmicos. Ele se formou na escola de Viena junto com o irmão dele, o Ernest. E eles tinham um amigo, o Franz Max. E esses três eles formaram uma cooperativa, vamos assim dizer, uma empresa. Eles viraram empreendedores. Eles tinham a Companhia dos Artistas. Então os três recebiam várias encomendas de pintura e eles foram se especializando em decoração, especialmente para teatro, que é aquele lance do afresco, a pintura nas paredes dos teatros e das grandes salas e, enfim, lugares relevantes. Então, eles se tornaram assim pintores fantásticos, de uma habilidade técnica extremamente profunda. O Clint ele foi condecorado e ele tinha um trabalho com um nível de detalhamento que era quase naturalista. O naturalista, assim, quando a gente fala em realismo, a gente fala em alguma distorção, alguma alteração para você ter que é você pega o real, né, que seria, vamos dizer, a fotografia, e você cria uma expressividade, você cria algum toque seu. O naturalismo não, o naturalismo seria praticamente uma fotografia das coisas. Então o nível técnico dele era absurdo nesses trabalhos. Já lá em 1888 ele começa a ir para o lado da arte nouveau, que era uma coisa radicalmente diferente do que ele tinha feito. E daí, alguns anos depois, ele se separa desse grupo, né? Na verdade, o grupo se separa por si só. O Matt queria seguir uma carreira meio de retratista, e ele teve um sucesso relativo, apesar de ele não ser um dos pintores conhecidos, provavelmente na Áustria ele é bem conhecido. E daí, o irmão dele também não poderia trabalhar junto com o Clint, porque aquele estilo
que o Klimt estava seguindo era bem diferente, então eles não podiam pegar os mesmos tipos de trabalho juntos. Mas lá em 1892, o irmão do Klimt acaba morrendo logo depois do pai dele, e daí o Klimt ele se isola e ele foca num trabalho muito experimental e num estudo do que se tinha de estilos bem contemporâneos da arte, o que tinha de novo na arte e principalmente o que tinha na arte oriental. É importante lembrar que nesse momento a arte oriental ela está entrando com muita força no Ocidente através de umas ilustrações, umas gravuras que vinham às vezes embrulhando coisas. Então isso influenciou pessoas como Van Gogh, por exemplo, e vários outros artistas, porque a arte oriental ela é absolutamente diferente do que o Ocidente praticava. Então eles foram buscando recursos gráficos, elementos visuais na arte oriental e fazendo uma mescla. Então essa arte japonesa, chinesa, a arte egípcia, da Macedônia, que era uma coisa ignorada nos estudos tradicionais, elas começam a ganhar importância e trazer elementos que complementam as coisas. Lá, de 1893 até o começo dos anos 1900, o Klimt ele faz a última encomenda pública da vida dele, né? Que foi ali o último trabalho que ele aceitou encomendado, que era uma série de pinturas para a faculdade, para a Universidade de Viena, uma pintura sobre a filosofia, a medicina, a jurisprudência, e essas pinturas elas já estavam no novo estilo que ele estava estudando, elas já estavam nessa nova linha que ele queria para o trabalho dele. Tanto que isso daí foi visto como uma coisa escandalosa na época. Era um estilo radicalmente moderno para o que se via na época. E já começava o que vai ser a grande marca do Klimt, que é o que a gente, quando pensa em Klimt, a gente não pensa nesse pintor naturalista condecorado. A gente pensa nesse pintor com esses elementos já orientais fortes e com uma questão de sensualidade muito forte, de erotismo muito forte. Então ali nessas figuras que ele fez para a Universidade de Viena já tinha o erotismo muito marcado. Infelizmente essas três pinturas, que são aparentemente um marco no trabalho dele, a gente não tem acesso mais hoje porque os originais foram destruídos na guerra. Tem os estudos dela, reproduções dos estudos dela ainda existem, mas as pinturas em si elas não existem mais. Um lance que o Klimt falava, que tem a ver com esse erotismo, né, ele falava que toda arte é erótica. E esse lance do erotismo na obra dele é uma coisa que deixou a vida dele marcada assim, por muitas polêmicas. A vida pessoal dele é muito confusa. Assim. Por um lado, é dito que ele sempre teve mulheres vivendo ali no ateliê dele, que era para ser modelos. Então ele tinha, vamos dizer assim, um ambiente libertário, um ambiente libidinoso, alguma coisa assim que você pode reprovar, talvez. Mas, por outro lado, ele vivia com a mãe e com a irmã. Ele teve uma companheira de longa data, que era a estilista Emily Flood. Então, a vida dele não é muito conhecida. Mas tem um lance que o Klimt fala que tudo que é de interessante sobre ele você pode descobrir pelas pinturas dele. E o que não é interessante, o que não é relevante, você não vai saber mesmo, e ok. Então, desde a época, ele foi um cara reservado, ele foi um cara que quis falar mais pela arte dele do que pela vida, do que pelos atos, do que pelo que ele pensava. Para ele, o que era de relevante que ele produzia, o que tinha de relevante dentro dele, no pensamento dele, de política, de sociedade, ele expressava na arte dele. E fora isso não se importavam, nada disso importava. Um outro movimento que o Klimt é muito associado é o que se chama de Secessão de Viena. É uma ruptura na escola de Viena, que é uma das escolas mais clássicas da arte, onde os pintores ali da época do Klimt eles começam a questionar aquela arte clássica, aquele estudo clássico.
E esses pintores elegeram o Klimt o presidente desse movimento, e ele foi ali a figura representativa desse movimento por muito tempo. Agora, o que a gente conhece tradicionalmente como sendo a pintura do Klimt, que é aquela coisa que, assim, quando a gente fala em Klimt, vem direto na mente, é a fase mais final dele, que tem essa fusão bem peculiar entre o treino clássico dele, esses elementos de design da arte oriental, e principalmente essa questão de planificação, que é uma coisa que ele encontrou de uma forma muito interessante na pintura dele. Quando você olha, ele cria essas áreas planas, esses recortes planos de área, mas ainda tem um voluminho sutil na pintura que é muito, muito interessante, assim, é muito poderoso. A capacidade que ele tinha de planificar e ao mesmo tempo manter uma sensação de volume. E, além disso, ele tinha uma criação de padrões de como estamparia, então as roupas deles, ou os cenários, eles tinham uma série de padrões que se repetiam e criavam esses elementos repetidos, principalmente umas coisas meio geométricas, umas coisas mais orgânicas, mas assim, padrões. E o que é chamado depois de a fase dourada dele, que é o momento que ele começa a aplicar muito o uso de folhas de ouro. O uso de folha de ouro é um negócio muito comum na arte do Oriente Médio. Os douradores eram muito famosos. Assim, o Oriente Médio ele não é famoso pela arte, mas ele tinha os seus ilustradores de livros, que era um tipo de arte permitida, vamos assim dizer, pela religião. Quem se interessar um pouco pela arte do Oriente Médio, pelos douradores, os pintores do Islã e essas coisas, tem um livro muito legal que chama Meu Nome é Vermelho. Tem uma resenha desse livro no canal, mas vale muito a pena ler o livro para entender melhor essa lógica dessa arte do Islã. E o que é muito interessante nesse livro é que ele mostra um momento ali no Islã em que aqueles artistas eles estão buscando no Ocidente um realismo para trazer para a arte deles e elementos do Ocidente para a arte deles. E nesse mesmo momento você tem esses caras do Ocidente buscando no Oriente os elementos. Então é um momento onde você começa uma, entre aspas, globalização da arte, que é onde tudo começa a ficar muito interessante, muito bacana. Mas enfim, voltando ao Klimt, essa fase dourada dele é onde tem o quadro mais famoso dele, que é o quadro que, se você jogar Klimt no Google, é o quadro que vai aparecer, que é o Beijo. E esse quadro tem todos esses elementos, tem a adoração, tem as roupas planificadas, tem algumas outras coisas que caracterizam ele, como os braços finos, e assim, e outros elementos que são o que se tem hoje como a arte do Klimt, vai estar ali nesse quadro Beijo. E o Klimt ele dizia que a arte é uma linha que se passa em volta de todos os pensamentos. Então, o negócio dele, de fato, era aquilo que eu falei um pouco antes, ele ser reservado, dele falar pela arte dele. Não existe nenhum autorretrato dele. O autorretrato é uma prática, assim, praticamente todos os artistas têm autorretratos. O Klimt nunca fez um autorretrato dele. Se fez, ele destruiu, talvez alguma coisa acadêmica ele destruiu, porque é uma fala dele que não existe autorretrato dele. E uma imagem característica, né? Ele já é de uma época em que existia fotografia, então quando você procurar alguma coisa sobre ele, uma imagem bem característica dele é ele vestindo uma espécie de túnica larga, que era o que ele usava para trabalhar no estúdio dele. Em 1918, o Klimt ele teve um derrame, paralisou parte do corpo dele e logo depois ele morreu de pneumonia. Muito do que a gente vê como elemento no trabalho do Klimt está presente no trabalho do Mucha, mas o Mucha ele seguiu para esse lado do proto-design, né, de uma coisa mais funcional, e o Klimt ele encontrou esse caminho da expressividade, uma poética visual. Então vale muito a pena conhecer o trabalho do Klimt,
conhecer essa poética visual e ir mais além assim nas obras dele. Eu vou deixar um site que tem um site organizado pela preservação, né, da memória dele, que tem aí a maioria dos quadros. Vale muito a pena observar e ver esses quadros que estão passando. Se você está vendo no YouTube, são alguns quadros que estão passando aí. Então é muito legal ir no Klimt além do beijo, além dessa fase das adorações, que é interessante, que é muito interessante, mas ele tem uma profundidade extremamente maior que isso. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e comenta aí. Se você é um fã do Klimt, comenta aí. E é isso. Obrigado, até mais.